Você já ouviu falar de uma era em que gigantes andavam entre os homens? E onde a tecnologia era tão avançada que o próprio Deus decidiu apagar tudo da existência? Sim, essa história está na Bíblia, mas não do jeito que você imagina. Noé não vivia num mundo comum. Ele vivia em um tempo onde a terra estava tomada por trevas e um segredo mortal corria entre os homens. Mas esse segredo ainda é ignorado por muitos até hoje. Se você ficar comigo até o final, vai entender por que Deus destruiu tudo e o que Ele está tentando nos alertar. Em Gênesis 6, aparece uma revelação surpreendente. Havia naqueles dias gigantes na terra. Esses gigantes não surgiram por acaso. Eles são fruto de uma mistura proibida. A Bíblia os chama de Nefilins. Eles eram fortes, imponentes, mas também carregavam uma corrupção espiritual terrível. E o que poucos sabem é que, junto com eles, surgiu um tempo de conhecimento avançado. Sim, um tempo onde humanos aprenderam a forjar armas, praticar feitiçaria, alterar a natureza. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. A humanidade começou a crescer em número, mas também em arrogância. Os filhos de Deus, anjos que desobedeceram à ordem divina, desceram à terra com desejos impuros. Eles tomaram esposas humanas, violaram os limites do céu e da terra, e com isso geraram os Nefilins. Essas criaturas não eram apenas fisicamente dominantes, elas eram espiritualmente perturbadoras. Eles espalhavam o medo, instigavam guerras e ensinavam segredos que o céu havia selado. A criação começou a se desequilibrar. Os animais, as plantas, até mesmo os céus pareciam responder à corrupção. Livros antigos, como Enoque e Jubileus, detalham que esses seres ensinavam os homens a fabricar espadas, espelhos para a vaidade, poções, manipulações do corpo e da alma. Não era apenas conhecimento, era rebelião. A ciência desse mundo antigo não era movida por sabedoria, mas por poder. Eles não buscavam curar, mas controlar. Não buscavam entender, mas dominar. E no meio desse caos, o coração de Deus se entristeceu. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, 6. Pensa nisso. O Criador olhando para sua criação e vendo nela apenas violência, corrupção e rebeldia. É como se o mundo tivesse sido infectado. A maldade se multiplicava em velocidade assustadora. E o tempo da misericórdia, estava se esgotando. Mas em meio a esse cenário sombrio, havia uma única luz, um homem, um justo, um obediente. Seu nome era Noé. E a missão dele ainda estava prestes a começar. Em meio a uma geração corrompida, onde ninguém mais ouvia a voz de Deus, Noé ainda escutava. Ele não era perfeito, mas era obediente. E isso bastava para Deus agir. Enquanto o mundo gritava por mais prazer, mais poder, mais pecado, Noé andava com Deus. E foi por isso que ele ouviu algo que ninguém mais ouviu. Faz uma arca de madeira de gofer. Sim, o plano de Deus começava ali, com uma construção absurda aos olhos humanos. Um projeto que levaria décadas para ser concluído. Um aviso que ninguém queria ouvir. Noé obedeceu. Mesmo sendo chamado de louco, mesmo sem ver uma gota de chuva, ele cortava madeira, pregava tábuas e ao mesmo tempo pregava arrependimento. Mas ninguém dava ouvidos. Eles riam, zombavam, seguiam suas festas e alianças obscuras com os Nefilins. A corrupção era tão profunda que muitos já nem pareciam humanos. Corpos deformados, almas insensíveis, consciências queimadas. E Noé, ali, martelando a madeira, enquanto cada batida ecoava como um alerta do céu. A cada dia que passava, a arca tomava forma, e o tempo se esgotava. Até os céus começaram a mudar. Sinais foram dados. A natureza começou a estremecer, mas a humanidade ignorava. E aqui vai um recado importante. Assim como foi nos dias de Noé, hoje muitos zombam da fé, ignoram os sinais e seguem alianças que só geram destruição. Essa parte da história é um espelho.
E talvez o mundo atual se pareça mais com aquele do que a gente imagina. Mas ainda não é tarde demais. Deus ainda fala, Deus ainda chama, Deus ainda salva. E é por isso que essa história não termina com a arca sendo construída. Ela termina com uma escolha. E a resposta está mais perto do que você imagina. O dia chegou, a arca estava pronta. O último prego foi batido, a última tábua encaixada, e então Deus falou com firmeza: entra tu e toda a tua casa na arca. Gênesis 7:1. E Noé entrou, com ele, sua família. E junto, animais, de 2 em 2, de todas as espécies, obedecendo uma ordem que o mundo não entendia. Mas do lado de fora, a zombaria continuava. Eles ainda riam, ainda achavam que era loucura, ainda acreditavam que estavam seguros. Então, algo aconteceu. A porta da arca se fechou. Mas não foi Noé quem a fechou, foi Deus. E naquele instante, o som do céu mudou. Nuvens pesadas surgiram, trovões ecoaram, o chão tremeu e a primeira gota caiu. Depois da primeira, veio a segunda. E então veio o dilúvio. As águas romperam de cima e de baixo. Fontes se abriram no abismo. Tudo foi coberto. A terra tremeu, os ventos uivaram, e o grito dos que zombavam se calou. Os nefilins não resistiram. Nem toda a força, nem toda a arrogância, nem todo o conhecimento avançado pôde salvá-los. Foram tragados pela justiça divina. E com eles, toda a corrupção, todo o orgulho, toda a violência. O mundo antigo desapareceu, mas a promessa permaneceu. A chuva cessou. O silêncio tomou conta. A arca flutuava sobre as águas, carregando não apenas vidas, mas esperança. Noé viu um mundo vazio pela janela, um planeta lavado pela dor e pela justiça. E ali, no meio da destruição, ele fez a única coisa certa: ergueu um altar. Ele adorou. Enquanto muitos dariam as costas, ele agradeceu. Enquanto outros perguntariam por quê, Noé disse obrigado. E Deus, tocado por aquele gesto, fez uma aliança. Nunca mais destruirei toda a carne com o dilúvio. E como sinal, o arco-íris surgiu. Mas essa não era apenas uma promessa de paz. Era também um aviso eterno. O pecado tem consequências. E Deus não ignora o mal para sempre. Assim como houve um recomeço, haverá também um fim. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Será que estamos vendo os mesmos sinais hoje? Tecnologia sem limites, corrupção moral, corações frios. Não é só uma história do passado, é um alerta urgente para o presente. Chegamos à parte mais esperada dessa história. Você acompanhou cada detalhe da corrupção do mundo, da missão de Noé, do julgamento de Deus. Mas havia uma figura, aparentemente insignificante, que carregava um peso eterno. Entre todos os animais que entraram na arca, aves, répteis, mamíferos, havia um que não recebeu permissão. E agora, finalmente, eu te revelo quem foi esse animal e por que Deus o excluiu da nova criação. Esse animal era a serpente. Sim, ela. A mesma que aparece no Éden. A que plantou a dúvida, que distorceu a palavra de Deus e foi instrumento da queda do homem. A que perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? A serpente representa o espírito do engano, da sedução, da rebelião silenciosa. E quando Deus decidiu reiniciar a humanidade, não permitiria que esse símbolo entrasse na nova era. O dilúvio foi mais que destruição, foi purificação. A arca não era só abrigo físico, mas também espiritual. Deus não queria que nada da corrupção antiga se infiltrasse no novo mundo. Em Apocalipse 12:9, lemos: foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A serpente carrega o mesmo espírito que hoje tenta enganar pessoas com falsas verdades. Por isso, segundo muitas interpretações, ela ficou de fora. Ela não entrou. E Noé, ele não discutiu, ele confiou. Enquanto os animais marchavam 2 a 2, obedecendo uma ordem divina, a serpente, astuta e silenciosa, foi rejeitada, não por sua aparência, mas por sua essência.
E esse é o ensinamento final. Nem tudo que te acompanha hoje deve entrar com você no novo de Deus. Pessoas, hábitos, pensamentos, alguns parecem inofensivos, mas carregam veneno. E se você quer viver o plano completo de Deus, precisa aprender a discernir o que fica do lado de fora da arca. A arca representa um coração separado, consagrado. E às vezes, entrar nela significa fechar a porta para o engano, para as vozes que te desviam. Anota aí no seu espírito. Nem tudo que caminha comigo tem permissão de entrar no novo de Deus. Comenta aqui: Senhor, fecha a porta para tudo que tenta me enganar. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, você recebe revelações profundas e alertas espirituais para o seu tempo. Hoje, mais do que nunca, é tempo de entrar na arca e deixar a serpente do lado de fora.